Salve, salve, senhoras e senhores. Paiter, o leigo na área. Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual. Não tenho faculdade, nunca acho que nem entrei numa universidade em toda a minha vida. Espero que isso mude no futuro próximo. Desculpa a moto passando lá na rua. Essa é a minha realidade atual, sendo que a minha realidade atual está acontecendo numa segunda-feira, uma segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, às 12 horas e 56 minutos, com alguns segundos, conforme você pode ver na sua tela agora, pelo horário de Brasília. Certo? E vamos lá. Vamos direto ao assunto de hoje. Alguns vídeos, vários vídeos, aliás, meus, eu tenho feito comentários sobre a Bíblia, né? E eu deixo muito claro que os comentários que eu faço não refletem necessariamente aquilo que eu penso de fato sobre a Bíblia, certo? Deixa eu fazer uma ação no áudio que eu acho que está estourando um pouco. Eu vou dar uma pausa, eu já volto. Acho que agora foi. Como eu dizia, não refletem necessariamente aquilo que eu penso sobre a Bíblia, né? Reflete alguns devaneios que eu tive na hora em que eu estava gravando. Devaneios talvez seja um termo um pouco estranho de usar, mas algumas coisas que eu pensei na hora e que eu falei na hora, certo? E eu acho que vale a pena relembrar que eu falei tudo aquilo muito mais pensando em como chegar em ateus, né? Como ateus poderiam ter uma visão mais cética sobre a Bíblia, né? Mais cética no sentido tipo de trazer para o mundo científico aquilo que a Bíblia traz, aquilo que a Bíblia fala, né? Mas eu acho que é importante eu acho que é importante eu também trazer. E se você não entendeu como é que dá para trazer para o mundo científico o que a Bíblia fala, e dá uma olhada nos vídeos, mas eu já vou deixar claro que eu não falo sobre como o espírito interfere no mundo místico. Tipo, eu não lido com misticismo, tá? Eu tento. É até estranho falar isso, né? Tipo, eu não junto física quântica com espiritismo, com espiritualismo, com espiritualidade, com misticismo. Eu tento não fazer esse bololô todo. Então eu tento pegar uma visão mais cética sobre a Bíblia nos textos nos vídeos que eu fiz anteriormente. Tá? Eu acho que é importante eu trazer aquilo que eu penso de fato sobre a Bíblia, né? Então eu pretendo começar de Gênesis capítulo 1, verso 1 de volta. A gente sempre acaba voltando para as origens, né? Para as origens. E fazendo isso, eu acho que eu vou conseguir chegar em pessoas que são religiosas também, não só em ateus. Então, pegando aqui de Gênesis capítulo 1, verso 1, a gente tem que o texto começa da seguinte forma. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Certo? No princípio. E no primeiro vídeo de comentários que eu fiz sobre a Bíblia, eu fiz comentando exatamente esse no princípio.
explicando que Deus é o princípio primevo, primário e primordial. Mas uma coisa que eu não expliquei é que isso vai meio contra alguns conceitos científicos. E agora eu estou sendo bem específico, tá? Bem claro. O que eu vou comentar nesse vídeo não tem tanto a ver com ciência, tem mais a ver, também não tem a ver com espiritualidade, com espiritualismo, nem com misticismo. Tá? Tem a ver com aquilo que eu, Paiter, o leigo, tiro de conclusão a respeito do texto que eu leio. Dos textos que eu leio. Porque eu acho que é importante comentar também uma outra coisa, que é o seguinte: o cientista pensa muito em termos de academicismo da letra, academicismo da letra, mais chamado de artigo científico. O academicismo da letra através do artigo científico. Qual que é o artigo científico que traz essa suposição que você está colocando? Qual foi o autor desse artigo científico que você está trazendo para a pauta? Qual foi a universidade ou as universidades que testaram essas hipóteses e comprovaram essas hipóteses como falsas ou como verdadeiras ou como apenas hipotetizadas ou como apenas teorizadas sem uma comprovação científica mais minuciosa, digamos assim, né? Os acadêmicos pensam muito mais dessa forma, na letra do academicismo, que é conhecido como artigo científico. O religioso se pauta, o que eu falei é mais o cientista. O religioso se pauta em livros diversos, de diversas fontes, e o que é certo, de certa forma, mas o religioso, ele mistura muito as coisas, sabe? Porque o religioso pode pegar fontes como Allan Kardec, o kardecismo, ele pode pegar fontes como de matrizes africanas, ele pode pegar diversas fontes, diversos livros de diversas fontes, né? E eu não estou colocando juízo de valor nisso, tá? Não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado. Eu até, assim, de volta, pensamento pessoal meu, tá? Eu até consideraria que isso é certo, você pegar diversas fontes. Só que você tem que ter em mente que se você não tem uma fé muito firme, muito forte, a sua fé vai ser abalada com certeza. Se você pega diversas fontes. Porque você acaba tendo contato com diversos pontos de vista diferentes. E esses pontos de vista são muito divergentes um do outro. E isso pode acabar abalando a fé de algumas pessoas. Então, tipo, eu quero fazer um teste com a minha fé. Aí você começa a entrar de cabeça nesse mundaréu de livro e você acaba falando, pô, mas esse aqui fala uma coisa, esse outro aqui fala outra coisa, eu concordo mais com esse do que com esse. Você vai acabar mudando a sua fé. Também não estou colocando juízo de valor nisso, tá? Mas eu, como cristão, consideraria que se você é um cristão e passa a ser um candomblessista, você está desviando o foco, você está desviando de um caminho que você já seguia para um caminho que você não conhece ainda. E se você, de volta, não estou fazendo juízo de valor sobre isso, mas agora fazendo um juízo de valor sobre isso, eu considero que isso é errado. Tá? Da mesma forma como se você é candomblessista, e eu não vou fazer juízo de valor sobre isso, se você é candomblessista e passa a ler a Bíblia e passa a confiar muito mais no que a Bíblia diz do que no que os orixás, ou do que os xamãs, ou do que essas outras vertentes dizem,
você vai acabar mudando o foco, vai acabar mudando de caminho. E você vai acabar entrando para um caminho mais católico, mais cristão. E eu também não estou fazendo juízo de valor sobre isso. Pode ser que isso aconteça com você e você considere que isso seja uma coisa boa. Pode ser que isso aconteça com você e você considere que isso seja uma coisa ruim. Tá? Agora, fazendo um juízo de valor sobre isso, eu, como cristão, consideraria que um candomblecista sair do candomblé e passar a frequentar o cristianismo, eu não estou nem falando de igreja, nem de religião de certa forma, mas eu estou falando de Cristo como pessoa. Se você passa a ser cristão, passa a seguir os pensamentos e as atitudes de Cristo, eu como cristão considero que isso seja uma coisa boa, sabe? Fazendo juízo de valor. Agora, não fazendo juízo de valor, você vai mudar as suas atitudes, talvez, e você talvez mude as suas atitudes para melhor, ou talvez você acabe mudando as suas atitudes para pior, né? Enfim. Mas como é que a gente pode abstrair e dizer o que é melhor e o que é pior, né? Esse é um questionamento que algumas pessoas poderiam fazer, né? Eu consideraria que o que é melhor está pautado em alguns textos que a Bíblia traz. Aí algumas pessoas que são mais cristãs, eu vou usar cristãs entre aspas, tá? Eu vou dizer que algumas pessoas que são mais religiosas no sentido cristão da palavra poderiam dizer, não, mas a Bíblia toda é certa, você tem que seguir o que toda a Bíblia fala. Eu digo, cara, assim, na boa, a Bíblia fala que os amigos de Jó tentaram imputar em Jó erros que ele não tinha. E isso não é certo de fazer. Você querer imputar em pessoas erros que essas pessoas não cometeram, não é certo. Tá? Então, o meu ponto de vista geral sobre a Bíblia é que a gente precisa entender quais são os pontos que a Bíblia está trazendo e tentar tirar pontos positivos para nós utilizarmos na nossa vida e usarmos os pontos negativos que a Bíblia traz como uma forma de ensinamento do que a gente não pode fazer, sabe? Porque tem outros textos da Bíblia que são muito cabulosos até, eu vou usar o termo cabulosos. Como, por exemplo, tem um texto no livro de Juízes, mais para o finalzinho de Juízes, que diz que teve um sacerdote que se vendeu para uma pessoa comum, que casou-se com uma mulher de uma outra tribo, trazendo a questão do jugo desigual. E eu não tenho certeza agora de cabeça se foi esse sacerdote ou se foi o cara a quem esse sacerdote estava servindo, que entregou a mulher, a sua própria mulher, para uma multidão de homens doentes, eu vou usar esse termo, e essa multidão de homens doentes fez o que quis com essa mulher, em termos muito pesados. Eu não vou citar esses termos aqui porque eles são pesados demais, mas fica subentendido o que esses homens fizeram. E depois disso, eu não tenho certeza se foi esse homem ou se foi esse sacerdote que esquartejou a mulher e distribuiu essa mulher para vários pontos das terras de Israel. Isso é certo de se fazer? Isso não é certo de se fazer. Mas é um texto que a Bíblia traz. Então, se você diz que a Bíblia toda precisa ser seguida, ipsis literis, o que está escrito, você vai acabar ficando insano. Saca? Tem coisas que a Bíblia traz que a gente não pode fazer. Esse é um dos exemplos.
Você não pode sair entregando sua filha ou sua esposa, você não pode entregar ninguém, na verdade, para esse tipo de atrocidade, saca? Então, tipo, é algo a se pensar, cara. Eu tô trazendo aqui um ponto de vista mais pensativo, mais criterioso, melhor dizendo, sobre a Bíblia. Tá? Depois, se vocês quiserem ler essa história que eu comentei agora, vocês vão poder achar. Vou ver se eu consigo achar ela aqui logo de cara. Lá em Juízes, o enigma de Sansão, a história de Mica e o seu sacerdote. Eu acho que é aqui. A vingança de Sansão com os filisteus. Os filhos de Dan tomam as imagens de Mica, os espias de Dan. Um levita torna-se sacerdote de Mica. Eu acho que a hospitalidade do ancião Efrateu, a longa história do levita e sua concubina, tá aqui. A violência contra a concubina do levita, tá vendo? Então você vai poder ler essa história que eu narrei aqui muito por cima, você vai poder ler ela com mais detalhes em Juízes capítulo 19. Juízes capítulo 19 em diante, melhor colocando. Tá? Até o capítulo 21. Desculpa a moto passando na rua. Bom, enfim. O que eu tô trazendo aqui é um ponto de vista mais criterioso sobre os textos que a Bíblia traz. Tá? E eu também não estou dizendo que o que a Bíblia traz é totalmente execrável. Tá? Mas um ponto ao qual eu preciso chamar muito a atenção do leitor é... Deixa eu ver se eu acho aqui de volta. É o ponto que... É o ponto com o qual, se eu não me engano, o livro de Juízes começa. Deixa eu correr lá para o começo de Juízes. Ó, eu não tenho escrito nada, tá, do que eu tô falando aqui. Tá, é como eu costumo gravar mesmo, sabe? Sem esboço, sem nada disso. Ah, entendi. Tem vários textos que falam sobre isso, não é um só. Mas assim, um texto para referência é Juízes capítulo 3, versículo 7, que diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos, fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor Jeová e abandonaram ao Senhor Jeová seu Deus e serviram aos Baalins e Astarotes. Daí Juízes capítulo 4. E voltaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor Jeová depois da morte de Eude. Daí, aqui mais pra frente, vai contar mais histórias dos povos de Israel. Daí aqui em Juízes capítulo 6, versículo 1.
E fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor Jeová, e o Senhor Jeová os entregou nas mãos dos midianitas. Aí a gente passa um pouquinho mais para frente e também vai falar exatamente a mesma coisa. Então, tipo, toda vez que o povo de Israel se desviava dos caminhos de Deus, o povo cometia toda sorte de coisas abomináveis, sabe? E se a gente vê como começa o texto de Juízes, assim, vai falar sobre isso mais vezes, conforme a gente for lendo o texto todo de Juízes. Tipo, Juízes capítulo 13, os filhos de Israel fizeram novamente que era mal aos olhos do Senhor Jeová. Tá, e conforme a gente lê o texto, a gente percebe que isso aconteceu inúmeras vezes, sabe? E como começa o texto de Juízes capítulo 19? E aconteceu naqueles dias, quando não havia rei em Israel, que houve um certo peregrino levita, peregrinando no lado mais afastado da região montanhosa de Efraim, tomou uma concubina de Belém de Judá. Tá? Esse é um ponto bastante importante do texto. E se a gente for pegar aqui como acaba o livro de Juízes, capítulo 21, verso 24 e 25. Então os filhos de Israel partiram, cada um para a sua tribo e cada um para a sua família, cada um ao destino de sua herdade. Versículo 25, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que era correto diante de seus próprios olhos. Então, esse eu acho que é o texto mais emblemático que tem em todo o livro de Juízes e que traz exatamente o que acontecia na época. Cada um, quer ver? E cada um fazia o que era correto diante de seus próprios olhos. E, de volta, eu torno a falar algo que eu já citei em diversos outros vídeos que eu fiz. O ser humano é mau continuamente. E os olhos do ser humano são maus continuamente. Então, quando o texto fala que cada um fazia o que era correto diante de seus próprios olhos, e a gente tem que o ser humano é mau, o mal passou a ser correto para muitas pessoas. Então, muitas pessoas começaram a fazer o que era mal, achando que estavam fazendo o que era bom, sabe? E de volta, esse é um outro texto. Muitas pessoas dizem que a Bíblia precisa ser seguida ipsis literis o que está escrito. Então a gente precisa fazer o que é correto diante dos nossos próprios olhos? Não, cara. Porque se fosse assim, a gente cometeria torpezas, a gente cometeria incestos, a gente cometeria, eu digo a gente num modo mais geral, tá? Não estou dizendo que todas as pessoas cometeriam todas essas atrocidades, mas muitas pessoas cometeriam muitas atrocidades. É nesse sentido que eu quero dizer, sabe? Por quê? Porque para muitas pessoas não é atrocidade matar outras pessoas. Para muitas pessoas não é atrocidade, sei lá, cometer qualquer tipo de coisa, sabe? E desse modo, aquilo que é moral acaba se tornando muito subjetivo. E quando se subjetifica, tá certo essa palavra subjetifica? Eu acho que tá. Enfim, quando se subjetifica
um conceito, um grupo de regras morais, se banaliza o ser humano. E quando se banaliza o ser humano, acontecem as maiores atrocidades que podem acontecer. Sabe? Então, tipo, esse que é o ponto, sabe? Não é porque a Bíblia traz o texto que a gente tem que cumprir o texto que a Bíblia traz, e esse é um exemplo. Naqueles dias não havia rei em Israel, aspas, e cada um fazia o que era correto diante de seus próprios olhos, fecha aspas. Isso é uma coisa que a Bíblia traz. Mas é uma coisa que nós não podemos cumprir, sabe? Então, esse ponto de vista que eu quero tentar trazer a partir de hoje é um ponto de vista um pouco mais voltado não para subjetividade, mas muito mais para uma observação mais criteriosa do texto, tá? Enfim, esse vídeo já está com 26 minutos. Eu quero encerrar esse vídeo por aqui, tá? Então, a gente vai passar a discorrer muito mais sobre esse tipo de visão. A gente vai passar a discorrer sobre a Bíblia com esse tipo de visão em mente, ok? Isso é tudo por enquanto. Até a próxima. Falou!